Boa noite, amigos. Muito boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos, amigos. Coisa boa. Doutor Viana, um abraço ao nosso amigo, o empresário Edival Negrão. Isso, grande amigo, mais de 40 anos, assiste nosso programa semanalmente Coisa e boa. lê tua coluna na Folha Londrina. Muito obrigado. Muito obrigado, Edival. Continue vendo o programa, lendo a Folha de Londrina, não é? Isso mesmo. Você nos dá esta alegria. Doutor Viana, falando em alegria, hoje eu vi um cara passeando com três cachorros, né? Desses que ganham a vida passeando com cachorro. Aí eu me lembrei de um detalhe. Sabe qual é o país do mundo que tem mais cachorro? Não. A Argentina. É? A Argentina. Praticamente, uma família tem um cachorro. Um por um. Claro que tem alguns que tem 3, 4. Outro dia, 3 famílias estavam no aeroporto de Buenos Aires, pegando voo para os Estados Unidos, ou para a Europa, para a Espanha. E levando 2 filhos e cada um 3 cachorros. Nossa. Na jaulinha. É. O segundo são os Estados Unidos e o terceiro são os brasileiros, que adoram cachorro também. Então, os cachorros fazem parte da família, Fazem parte. faz companhia para o pessoal, né? Às vezes os filhos já estão grandes. Quando os filhos são pequenos, eles adoram o cachorro. Depois os filhos vão embora, os cachorros ficam amigos do dono, né? As pessoas de idade adoram o cachorro. É verdade. Né? Ter um cachorro para passear é uma companhia. É uma companhia. Então o cachorro é o animal doméstico mais antigo do homem. É verdade. Do ser humano. É o grande amigo. É o grande amigo. Porque, vamos dizer, e o gato? O gato? O país que mais tem gato, os Estados Unidos. Segundo, a Índia. E olha, agora gato não é tão amigo não, que o gato é o bicho mais independente que eu já vi. Porque ele se manda, ele vem, te alisa um pouquinho, fica por ali. Ele é mais ligado à casa do que às pessoas da casa. Bem observado. Ao contrário do cachorro. É isso aí. Aliás, é melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro, né? Eu sabia. Eu diria, quem não tem, né? Então. Quem não tem uma decepção com alguém, com alguma pessoa, né? É isso aí. Agora, depois do cachorro e do gato, o animalzinho mais curtido são os peixes. Os peixes. E depois os pássaros. Agora, doutor Viana, o que é que houve com esse ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Alexandre, que mandou a Polícia Federal hoje acordar os caras às 6 horas da manhã? O dono da Havan, o dono da Multiplan, que é dono de 80 shoppings no Brasil. O que será que houve? O problema é que nós estamos na beira da eleição, estamos passando uma crise terrível política aí, de ameaças contra as urnas, contra a eleição, suspende a eleição, anula a eleição. E, evidentemente, que o Poder Judiciário, pelo menos a cúpula do Poder Judiciário, do Supremo e do TSE, eles estão preocupados. Manifestação de todos os lados contra a urna, desconfiança, achando que os votos já estão comprados pelo partido da oposição, que isso, que aquilo. Aquilo vai impressionando o povo. E eles não podem perder a rédea. Eles não podem. Agora, o ministro Supremo é Supremo. Quem pode o mais, como dizem os ministros, se ele pode julgar, condenar, anular, absolver, por que ele não pode investigar? Então é mais ou menos dentro dessa ótica que o ministro vai tomando as posições, porque, veja, a Procuradoria da República é uma vergonha aqui no país. O Ministério Público Federal desmoralizou a justiça. Por quê? Porque o Augusto Aras está vendido para o presidente, vendido politicamente para o presidente, e não está providenciando. Foi nomeado por ele, né? Foi nomeado já a segunda vez por ele. E não toma providência.
chegar lá e falar assim, ó, mas o presidente cometeu tal abuso, como a gente já viu, até desde aquela reunião, fatídica reunião com o Sérgio Moro, a última, que foi gravada e tal, cheio de ilegalidades, de abuso, de tudo ali, e o Augusto Aras disse que não viu prejuízo nenhum. Então ele não vê nada. Ele não vê nada, ele não toma providência nenhuma. O Congresso Nacional, através da Câmara Federal, por exemplo, o Lira, é outro que está aliado político. Então tem lá muitas representações de todas as entidades do Brasil, inclusive da imprensa contra o Bolsonaro, e ele não despacha, ele não dá sequência. Então, o Brasil está muito desgovernado, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Aí o que tem que pôr ordem nisso? É o Supremo, por isso que chama Supremo. Quem tem que pôr ordem? O Augusto Aras não faz, o Parlamento não faz. E o presidente continua virando piruleta em praça pública, agora, instigando as pessoas. Nós estamos aqui na beira do 7 de setembro, vai ser uma guerra aqui. Ouça o que eu estou falando, Milton, está gravado aqui. Vai ser uma guerra. Esse pessoal do Bolsonaro, eles vão sair, não é para comemorar a pátria, não. Eles usurparam a bandeira, o 7 de setembro é deles, e eles vão tomar o poder no dia 7 de setembro. Pode ver o que eles vão fazer na rua. Você acha isso? Tenho certeza absoluta. O grito de guerra já foi dado, com a cúpula de políticos incentivando isso do poder judiciário, do poder executivo. Então, veja, não vai ser uma manifestação pacífica, nós vamos para a guerra agora, dia 7. É isso que os ministros estão tentando evitar, é isso. O que esses empresários que estão ganhando dinheiro, em vez de continuar ganhando dinheiro, fazendo o que está fazendo, não, eles querem investir dinheiro para poder beneficiar o Bolsonaro e dar um golpe da nação, já que não vai ganhar nas urnas. Não é medo de ter de volta o outro presidente que já foi acusado? Militão, que foi quem preso. decide isso é o povo. É o povo. O povo quer fulano, beltrano, nós temos que respeitar isso. Não é o Bolsonaro que vai dizer, não, aqueles caras não prestam, eu que tenho que continuar. Não é assim que funciona. Nós somos um país democrático. Então, se o povo quer o pessoal da oposição de volta, que ponha o pessoal da oposição. Qual é o problema? O PT governou o país durante 14 anos e nunca fechou a igreja, nunca expoliou ninguém, nunca... Quer dizer, então teve seus erros, teve muitos, mas nem por isso vai fazer os atos terroristas que eles estão anunciando, que a situação anuncia. Então nós temos que ir com calma e deixar as coisas acontecerem, porque eles estão esticando a corda, todos os lados. E precisa alguém, como Alexandre de Moraes, para conduzir esse negócio. E entregar... Segurar um pouco a peteca. Entregar o país para o próximo governante que for democraticamente eleito pelas urnas. Vamos para o intervalo, já voltamos. Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade.
com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, estamos de volta com o Dr. Antônio Carlos Andrade Viana e voltamos ao assunto eleições. Na segunda-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, foi o primeiro entrevistado. A Globo disse que foi por sorteio, né? E cada um mandou o seu representante e tal. Ser entrevistado. Eu vou dar a minha opinião, de jornalista. Eu achei que a postura do Bonner e da Renata, a dupla que o entrevistou, foi mais ou menos assim de promotor de acusação. Eu acho que eles deixaram de lado aquilo que o jornalista tem que respeitar as perguntas que vai fazer e tal. Você não achou, não? O que você achou? Eu achei eles meio passionais, meio bronqueados, querendo puxar o saco do patrão. Vamos fazer umas perguntas que o patrão vai gostar que se faça para o Bolsonaro. Foi o que eles fizeram. Eu só achei que o candidato, o que interessa é o candidato. Sim. O candidato Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade porque ele falou para o povo dele, para o eleitorado dele. Ele perdeu uma grande oportunidade de tentar conquistar o voto dos indecisos, o voto daqueles mais humildes que ganham menos de 2 salários mínimos, que é o eleitorado da oposição, sabe? Ele poderia ter feito um jogo melhor, ele poderia ter mandado um recado melhor, mas ele insistiu. O que me chamou a atenção, por exemplo, é que ele negou que tenha xingado o ministro Supremo. Ele não xingou uma vez, xingou várias vezes e está aí nas redes sociais. Né? Então ele não podia ter dito, é mentira, eu não xinguei o ministro Supremo. Xingou sim. Depois, ele negou quando o William Bonner falou que ele ironizou a falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas. Que ele teria dito que aquilo era uma encenação da Globo, mostrando pessoas, uma farsa, pessoas fingindo que estavam morrendo na porta do hospital. E ele fez isso realmente. Então, para que mentir desse jeito? Todo mundo viu isso. Né? Em vez de ele ser solidário, ele cuspiu na cara do povo com relação a isso. Acho que ele estava ali para ser entrevistado e passar uma imagem. Depois ele falou do fogo no Amazonas, que a culpa é do Ribeirinho. Gente, o Ribeirinho vai pôr fogo no Amazonas? O Ribeirinho, ele tinha que citar isso. O Ribeirinho é aquele pessoal simples, pescador, que mora na beira do rio. Como é que ele fala uma besteira dessa? Isso é um presidente da República falando que nós estamos perdendo a Amazônia por causa do Ribeirinho. Gente, que barbaridade falar uma coisa dessa. Aí ele pisou na bola, você acha? Eu acho que ele perdeu a oportunidade. Como ele falou, insistiu em dizer que a cloroquina é um remédio eficaz, quando o mundo inteiro já descartou essa cloroquina. Descartou, isso aí não existe mais paciência. E ele, aquele dia da entrevista, afirmou que a cloroquina teria salvado o país. Ora, gente, não é possível. Quer dizer, durante 40 minutos você acha que ele não conseguiu somar novos votos? Não, ele só falou para esse povo que é dele. Tanto é que esse povo para o eleitorado dele. É o eleitorado dele, que se ele falar que Hitler é um mito, no outro dia todo mundo vai sair vestido de Hitler na rua. Porque acredita nele, eu respeito os seguidores dele, respeito o Bolsonaro, né? Mas nós estamos analisando aqui a oportunidade, o candidato tem 40 minutos para falar, em vez de ganhar voto, ele manteve o que tinha. Falou para um público que pouco importa o que ele fala, o que ele não faz e tal. Se ele sair pelado na rua, o povo vai bater palma, se ele matar a mãe, o povo vai bater palma. Então, ele perdeu essa oportunidade. É nesse aspecto que eu analiso. O comportamento do jornalista, se foi agressivo, está sendo agressivo com os outros também. É o que vamos ver, né? É o que está acontecendo. Então, todo mundo vai ser exprimido ali. Porque, evidentemente, você como jornalista sabe disso. Eles investigam tudo da vida do candidato. Eles têm um arquivo. Um arquivo completo. O computador está ali, né?
o Jornal Nacional lá, para fazer essa entrevista, tem 30 assessores, 30, para recortar, fazer o resumo, levantar tudo e sabatinar os dois entrevistadores antes, para eles estarem preparados para chegar. Então ali é a hora da verdade. Não adianta falar, você é bonito, você é bom, o povo te ama, não é isso que o povo quer ouvir. Ao contrário, o povo a expectativa do povo é que os entrevistadores apertassem o Bolsonaro... Para ele explodir. Para ele explodir. Para ele dar murro na mesa, xingar, fazer, virar, arrancar o microfone. Isso que o povo estava querendo ver. Mas aí ele até que se controlou, então. Ele foi ótimo nisso. Bem orientado, estava contido. Mas, olha, esse aspecto eu tenho que parabenizar, porque não é possível 40 minutos de massacre do jeito que ele sofreu, com a personalidade que ele tem, e ele se manteve. Parabéns, Bolsonaro, parabéns. Gostei de você nesse aspecto. Só que você acha que ele não conseguiu... Ele perdeu a oportunidade, só isso. Não somou os votos. Não somou nada, não somou nada. Então, isso aí ficou na mesma. Quem era indeciso, continua indeciso. Quem era da oposição, continua da oposição. Por enquanto, o jogo está assim. Doutor Viana, e estamos com um visitante ilustre, que é o coração de Dom Pedro I. Bem-vindo ao Brasil. O nosso proclamador da independência. Estão fazendo todo esse jogo de cena, que na verdade é um desfile mórbido. Pegar um coração de uma pessoa morta há quase 200 anos. O coração estava quieto lá, onde ele pediu para ficar, em Porto, onde ele morreu. Tem gente que fecha os olhos, não quer ver. Não, uma coisa horrível. Um vidro desse tamanho, cheio de formal, o coração de um defunto. Gente, que coisa mórbida. Aí traz jato, avião, comitiva, parada, honras militares. Mas aí é o chamado, como é que chama? É o protocolo. Não é uma questão de protocolo, isso é um dinheiro jogado fora. Uma crise que nós estamos atravessando, uma crise mundial. O Dom Pedro foi um... Agora, vamos voltar para o Dom Pedro I. Foi um figuraço, não foi? Você imagine um jovem de 22 anos, imperador. Imperador do Brasil, bem arrumado, tinha 10 empregadas para arrumar ele, uma para pentear o cabelo, outra para arrumar a barba. Tinha filho com todas? Olha, sabia? Teve 18 filhos. 18 filhos, tinha 8 morreram. Ele teve 4 filhos chamados Pedro. Agora ele veio a cavalo, ele veio pela estrada de Santos, né? Parou em Santos. Já. Ele foi visitar a Marquesa de Santos. Ou conhecê-la, não sei. Não, ele foi visitar já. Já. Ele passou o dia lá, comeu uma peixada lá. Na volta, teve dor de barriga. Agora, vão querer que o jovem de 22 anos, com tudo isso, adular, o maior, é o maior. Não faça alguma coisa errada. Não faz, lógico que faz. Fez muita coisa errada. Agora, aliás, o grande erro dele mesmo começou o seguinte, segundo a história. Quando o pai dele morreu, ele era para ter ido para Portugal para assumir o reino. Sim. Ele não quis ficar aqui. Sim. Ele não foi para Portugal, porque Portugal estava ainda meio... Porque as moças daqui eram mais bonitas. Sei lá, o clima daqui... O clima era melhor. Era melhor. Ele não quis ir. Com isso, ele renunciou ao reino. Foi. Renunciou ao reino. Assumiu a irmã dele. Sim. Aí o irmão, Dom Manuel, tomou o lugar da irmã. E ele foi para lá para brigar com o irmão para tomar o reino. E foi para a guerra. Foi para a guerra. Uma guerra fratricida, realmente. Fratricida entre eles e tudo e tal. É isso. Doutor Viana, muito obrigado, um abraço grande. Novamente um abraço para o Edival Negrão. Obrigado. Nosso telespectador assíduo, eleitor da Folha de Londrina. Muito obrigado. Doutor Viana, um abraço grande e vamos ver o próximo, vamos ver os acontecimentos. Vai ser um fim de ano quente, né? Vai. Obrigado. Vem aí, Marcelo Militão. Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas.
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Neste bloco do programa Militão e Militão, vamos conversar um pouco sobre mau hálito, a halitose. E para falar sobre o tema está conosco o Dr. Sheida. Boa noite, doutor, tudo bem? Bem, obrigado. Vamos falar, tem vários tipos, né, de mau hálito ou halitose, né? Sim, são vários tipos. Nós, médicos, reconhecemos, às vezes, que um doente está com problema de rim, quando ele tem um hálito urêmico, que a gente chama, né, que semelhante à urina, que ele tem um problema de fígado, quando o hálito dele cheira mais ou menos uma maçã, né, uma maçã verde, que ele tem um problema de pâncreas, quando o hálito dele se assemelha muito ao vinagre, que ele tem um problema intestinal, quando o hálito dele é muito semelhante ao cheiro de fezes. Então, são vários tipos de mau hálito que fazem com que te direcione para um determinado órgão. Não é? A halitose, como a gente chama, é um problema que atinge milhões de pessoas. Pode ser do pulmão também? O que mais? Pode. Se você for olhar bem, 90% a 95% do mau hálito vem da boca. Da boca mesmo? Da boca. São obturações velhas, são periodontites, né, gengivites que o indivíduo tem. Então são causas bucais. Às vezes até as próprias bactérias da boca. Por exemplo, quando você acorda de manhã, você tem aquele bafo matinal. Não tem jeito. Não tem jeito. O que é aquilo? É porque durante a noite a saliva seca, as bactérias se proliferam, aumentam muito dentro da boca. Nós temos uma flora bacteriana bucal muito reconhecida, muito conhecida já, e de manhã o hálito é produto da fermentação dessas bactérias, que fermentam o açúcar que ficou aqui, dos alimentos e assim por diante, né? Mas o mau hálito também pode ser da garganta. Existe nas amígdalas ou próximo aonde seriam as amígdalas para quem tirou, o que a gente chama de cásium, que é uma espécie de um muco assim esbranquiçado, e aquilo dá muito mau hálito. E como você está dizendo, Marcelo, o pulmão. O pulmão é sede, muitas vezes, de halitose, de mau hálito. Quando o indivíduo tem uma supuração pulmonar, ou ele tem um abscesso pulmonar, ou mesmo na pneumonia, ele pode exalar um hálito muito diferenciado. Então, às vezes, significa uma doença séria. Sim. Sim. É um sintoma que deve ser cuidado. A gente sempre, vamos dizer, precisa se certificar se o indivíduo tem uma boa escovação de dentes, né? Pelo menos 3 vezes por dia, que ele escove os dentes, a hora que levanta, depois do almoço, depois do jantar ou ao deitar, que ele passe fio dental nos dentes, porque sempre é comum ficar um pouquinho de pão, um pouquinho de carne nos dentes, isso dá o mau hálito. Se certificar se ele não come muito alho ou come muita cebola, porque os dois são ácidos e dão muito hálito também, a halitose. Se ele não bebe,
né? Porque a bebida também deixa os dentes e a boca com mau hálito. Se ele não tem aquela bactéria do estômago, que é a Helicobacter pylori, porque quando tem, também é muito comum a produção de mau hálito. Então, primeiro, se certificar se ele não tem essas coisas, não é? Segundo, se ele não tiver e os dentes estiverem bons, a boca estiver boa, aí tem que procurar uma causa mais, vamos dizer, mais de doenças realmente, mais de males que a gente não está detectando. E como faz? Quando faz o diagnóstico da halitose, o que tem que fazer? Bem, primeiro depende do local, né? Mas existem algumas coisas que já é de prudente que você retire, né? Por exemplo, açúcar refinado, farinha branca, álcool, como eu falei, o alho, a cebola, né? São coisas que o indivíduo não deve comer, deve parar de comer. Se ele chega no consultório e falar, doutor, eu estou com mau hálito, o que eu faço? Eu primeiro tiro essas coisas. Segundo, fazer com que ele passe a ingerir, a comer, por exemplo, suco de tomate, que é muito bom, principalmente em jejum. Segundo, comer cenoura crua. Terceiro, comer vegetais de folha, né? Desde a alface até o almeirão, couve e outros. Muito importante. Crus, vegetais crus. Outra coisa, fazer com que ele faça exercícios ao ar livre, 40 minutos de caminhada, pelo menos, ar livre. Isso daí é muito importante. E aí vamos pesquisar as causas, né? Dá-se uma boa olhada na boca, né? Mas o melhor profissional para isso nem é o médico, é o dentista, para fazer uma boa avaliação bucal. E se tudo estiver bem, Marcelo, aí sim você vai pesquisar outras causas. Se foi a bactéria do estômago, por exemplo? Exatamente, exatamente. Aí faz o quê? Aí você, pesquisando, você vai achar, né? Se ele tem a Helicobacter pylori, trata-se a Helicobacter pylori. Se trata com antibióticos e probióticos. Tratamento de 30 dias. E para pesquisar a bactéria, tem-se que fazer uma endoscopia, vai lá, faz a biópsia do estômago e depois analisa, né? Existem métodos para isso. Segundo, pesquisar se ele não tem uma outra doença associada. Então, tem que fazer um raio-x de pulmão, tem que fazer uma investigação dos rins, do fígado, do pâncreas, né? Que são exames muito simples de se fazer. Exames de sangue te conduzem já a isso. Né? E tem a outra situação que é importante a gente notar. Muitas vezes o indivíduo que tem um mau hálito, ele não sabe disso. Né? Quem fala para ele, não sente. Quem fala para ele ou é a namorada, ou o namorado, ou é o marido ou a mulher, o cônjuge, né? O parceiro que fala, ou os amigos, um amigo mais chegado, que tem a coragem de falar, amigo olha... sincero, assim. Esse bafo de onça não tá sendo legal. E as pessoas procuram disfarçar, né, Marcelo? Chupa uma bala, um chiclete, que é pior, né? Porque você está dando açúcar, no caso da bala e dos chicletes, né? E promovendo uma salivação quase que artificial, porque o chiclete faz isso, né? Conforme você fica mascando, as glândulas ficam trabalhando para salivar. E isso não é bom também. E essas questões de pulmão, pâncreas, já são questões mais graves, mais sérias, não é isso? Se for oriundos daí, sim. Né? O intestino também? E sim, do intestino. Nem sempre. Existem algumas coisas que, assim, tem o que a gente chama de oclusão intestinal, o famoso nó na tripa, né? Que às vezes o intestino, como ele é muito grande, acomodado numa caixinha pequena que é a barriga, né? Ali você tem quase 10 metros de intestino, ele pode rodar sobre ele mesmo, como uma mangueira de jardim que você vai regar, de repente a água para. Por quê? Porque ela deu uma enroladinha nela, né? O intestino pode fazer isso. E às vezes ele não funcionando, a pessoa começa a acumular fezes. E aí o mau hálito, um hálito de fezes, que a gente chama de hálito fecaloide, ele pode acontecer. Aí você tem que, claro, correr. O outro mau hálito, que vem muitas vezes, né, do fígado, do pâncreas ou mesmo do rim, já também necessita exames especializados para você detectar. Mas, como eu disse,
90% do mau hálito vem da boca. Exato. Doutor Sheida, muito obrigado pelas informações, grande abraço. Eu agradeço. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Oferecimento Pátio São Miguel. Aberto das 7 às 23 horas. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora aqui no programa Militão e Militão, vamos falar sobre um restaurante que trouxe um novo conceito de comida japonesa para Londrina, que é o Donburiá. E para falar sobre isso, está com a gente o Danilo Kazunori, que é do restaurante, está aqui com a gente. Como vai, Danilo? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Marcelo. Fala para a gente, como é que surgiu a ideia de criar o Donburiá? Olha, na verdade, o idealizador foi o empresário César Cato, que é o irmão do Nilo Cato, que é o proprietário da Hachimitsu, né? Ele já fazia esses tipos de comida, assim, né, para amigos, familiares, né? E eles gostavam, elogiavam bastante, né? E daí surgiu, né, essa ideia de compartilhar com mais pessoas essa experiência gastronômica que a gente viveu lá no Japão, né? Ah, então isso é interessante falar. Esse é um tipo de comida que se encontra muito no Japão, não é? Lá é bem comum, né? Em qualquer lugar, assim, toda esquina ali tem esse tipo de comida, né? Muito, assim, diferente do que a gente está acostumado a ouvir falar de comida japonesa, que é sushi e sashimi, né? E o que significa a palavra donburiá? Donburi, ele significa a tigela, e o final ya é casa ou loja da tigela, né? Seria, resumindo, né? Seria casa ou loja da tigela, onde que é servido os pratos, né? Ah, interessante. É exatamente o significado daquilo exatamente, que você vai ter lá. O significado daquilo. E o tempero de vocês é fiel à culinária japonesa ou o César adaptou? Sim, com certeza, Marcelo. Nós procuramos manter a originalidade, né? Em todos os ingredientes, né? E buscamos aproximar ao máximo, né? Do que é comida lá no Japão, né? A gente oferece o legítimo fast food japonês. Mas, né? Aqui os clientes não entenderam como fast food, apesar de ser servido bem rápido, né? E aconteceu que o oposto, né? O que a gente esperava que ia ser uma comida rápida e individual, acabou se tornando aqui, pelos clientes aqui, mais uma opção de lazer, né? Eles vêm em grupos, né?
com mesas, famílias, às vezes tem mesas até de 10 pessoas lá. E quando você fala que no Japão é de fato um fast food, porque praticamente todos eles, inclusive, moraram lá e vivenciaram isso no dia a dia, né, Danilo? Exatamente, né? Eu morei lá 10 anos, né? Eu tive bastante experiência, né, nessa parte aí. A gente conheceu bastante, né, dessa culinária e tudo isso que a gente conheceu lá, né, experimentou, a gente procurou trazer aqui para compartilhar, né, com as pessoas. Agora vamos contar do que efetivamente se trata, né? Quais são os pratos do Domburiá, do restaurante Domburiá? Os pratos, assim, eles têm a base de arroz, né, e algum tipo de carne, né, que vem por cima, assim, por exemplo, carne bovina, carne suína ou frango, né? E o diferencial de cada um está nos molhos, né? Ah, que são variados. São variados. Ah, conta alguma coisa pra gente aí. Dá um exemplo, por exemplo. O exemplo de um deles é o gyudon, né? Gyudon, a gente trouxe todos os nomes, né? Em japonês mesmo, né? Gyu, ele significa boi, o gado, né? E o don de donburi, né? Certo. Então esse prato é o quê? É o arroz que vem por baixo, né, o gohan, um arroz japonês, e uma carne bovina fatiadinha, né, bem fininha, cebolada, com um molho de shoyu. Maravilha, hein? Muito bom. Outro exemplo também, né, que a gente não tinha, começamos com 10 pratos, né, e depois a gente começou a lançar outros pratos a pedido mesmo dos clientes. Certo. E outro exemplo é o lamen, né, que fez muito sucesso também, né, tá fazendo até hoje, né? Porque o lamen é um prato mais quente, né? Ele é uma sopa, né? Então toda vez que esfria um pouquinho, ele vende bastante. É uma sopa com caldo de miso, né? A gente faz um macarrão artesanal e carne suína e alguns complementos também. E tem a famosa marmita japonesa. Explica o que é isso. A marmita japonesa foi esse último lançamento, né? Que ele vem o gohan, tudo separadinho, né? O gohan, um pouquinho de yakisoba, um omelete japonês e uma proteína, né? Que seria carne bovina, né? Suína ou frango. E tudo separadinho, né? Bem enfeitadinho, que chama bastante atenção. E esse pessoal pode pedir para entregar em casa, tudo? Pode pedir para entregar. Em casa, no trabalho? Né? A gente já trabalha com várias plataformas de delivery, né? Inclusive o nosso próprio sistema já tem uma plataforma de delivery e o delivery nosso está bem forte. E vamos falar de valores. Os pratos são acessíveis? São a partir de que valor, Danilo? São bem acessíveis, né? A gente está acostumado a achar que comida japonesa é caro. Não, mas ali nós temos pratos ali a partir de R$25, né? Que o exemplo é o karage, né? Que é um franguinho frito, né? Com arroz japonês, é o temperinho oriental. Muito bom, que o pessoal tem gostado muito. E na verdade está bem mais barato que, por exemplo, um concorrente asiático, que é a comida chinesa. E essa sim encareceu muito aqui em Londrina, né? É verdade. Está bem mais barato, hein? Vale a pena experimentar. Qual que é a localização do Domburiá e por que se escolheu esse local que vocês estão lá? O Domburiá, ele fica na mesma galeria que a Hachimitsu da Gleba Palhano, né? Ali na rua João Cliff, né, número 500, ele só fica na loja 4, né? No corredor ali no fundo. Fácil de achar ali, hein? Facinho, né? E ali facilitou bastante pra gente na divulgação também, né? A gente escolheu ali porque a gente já conhece os clientes ali da Hachimitsu e eles, quando sempre que passam por ali, né, a gente tem a oportunidade de anunciar ali para eles, vem conhecer, né, experimentar as comidas ali, né, o nosso restaurante. Então facilitou tanto o acesso quanto a divulgação. Inclusive os descendentes japoneses, né, que há muitos que são clientes da Hachimitsu, né? É verdade. A maioria dos nossos clientes são descendentes, né? Mas já está pegando bastante, assim, as pessoas que não conhecem, né, os clientes que não conhecem, estão experimentando, estão gostando e já estão aderindo já a esse tipo de comida. E Danilo, já tem planos de expansão dessa marca em Londrina e até fora de Londrina, né? Militão, para falar a verdade, a gente já começou
pensando em expandir, né? E esse negócio, esse primeiro restaurante aí foi só um start, né? De um projeto ainda maior que vocês vão saber mais pra frente, né? Então, mas assim, eu não posso dar muito detalhes assim, né? Desse novo projeto. Mas que tem novidade, tem? Tem novidade, tem. Né? E eu digo que aquilo que já deu certo lá no Japão, aqui também tem muito potencial para dar certo. Danilo Casunori, muito obrigado pelas informações. Sucesso lá no Damburiá. Obrigado, hein? Boa noite para todos.